Atos dos Apóstolos, único livro histórico do Novo Testamento. O autor é Lucas e o autor espiritual é o Espírito Santo. Paulo disse que toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar. Pedro disse que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou Lucas, inspirou todos os escritores dos 66 livros da Bíblia. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, nós temos 12 livros históricos. Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Esdras, Neemias e Esther. Todos inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui no panorama algum destaque que nós temos aqui no panorama. O personagem central de todos os 66 livros da Bíblia é Jesus. O personagem central dos 66 livros da Bíblia é o Senhor Jesus. O autor espiritual é o Espírito Santo. Espírito Santo que neste livro de Atos dos Apóstolos é citado cerca de 70 vezes, conquanto o título do livro seja Atos dos Apóstolos. Dentre os apóstolos, por uma providência divina, neste livro se destaca 2. Pedro, escolhido por Deus para levar o evangelho aos judeus, chamado evangelho da circuncisão. E Paulo, escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Até o capítulo 12, o destaque é Pedro. Capítulo 9 nós temos a conversão de Paulo, mas até o capítulo 12, o destaque é Pedro. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, o destaque é para Paulo. Então, isso nós temos aqui no nosso panorama. Esse Lucas, nós temos que tirar o chapéu para ele. Um homem desprendido de todo e qualquer egoísmo, vaidade. Sabemos seu nome porque o nome dele é de origem grega, Lucas. Sabemos que ele era grego. Sabemos que ele era médico porque o Paulo disse que ele era médico. Não sabemos quem evangelizou esse homem, mas sabemos que esse homem se dedicou inteiramente a sua vida a Deus. Deixou a sua própria profissão, era médico. Certamente era de uma família abastada. Deixou tudo. E a partir da segunda viagem missionária de Paulo, ano 48, quando Paulo está com Silas e Timóteo, Lucas passa a integrar a equipe a partir de Troade. E sabemos que ele faz parte da equipe a partir de Troade, porque ele passou a usar o verbo no plural. Então ele disse nós. Em nenhum momento ele cita o seu nome. Em nenhum momento. E foi um homem fiel a Paulo. Ele esteve com Paulo na segunda viagem missionária. Ele retornou com Paulo na terceira viagem missionária. A primeira, entre os anos 48, começando em 48 até por volta de 52,
E a terceira viagem missionária, ele estava com Paulo. Terminada a terceira viagem, Paulo, voltando, foi preso em Jerusalém. Permaneceu 2 anos preso em Cesareia, esperando para ser levado para Roma, seria julgado por Nero. Lucas permaneceu com ele na Judéia. Quando Paulo foi levado, ele estava no navio com Paulo. Ele foi com Paulo. Durante 2 anos, 62, 63, que Paulo esperava julgamento, Lucas estava com ele. Julgado e colocado em liberdade no final do ano 63, Paulo volta ao campo missionário. Lucas está com ele. E, por volta do ano 66, Paulo é preso novamente, levado para Roma para ser julgado. Ele fica num presídio fechado. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua última carta, ele disse: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Um homem que, usado por Deus, esteve ao lado de Paulo até o seu último momento. Depois, a Bíblia não fala mais sobre a sua vida. Última informação, ele está presente com Paulo em Roma, quando Paulo é executado. Então, esses detalhes nós temos aqui no nosso panorama. Um livro no qual não se foi colocado um final. Não foi colocado um final. Lucas nunca soube disso. Ele nunca soube que ele seria o primeiro escritor do Novo Testamento, o único escritor da história do Novo Testamento. Ele não sabia disso. Então, ele termina o livro com a expressão que nós temos aqui: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, isso na primeira viagem. Na primeira viagem. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui ele termina o seu livro, sem impedimento algum. Ele nunca soube que ele foi o único escritor do Novo Testamento. E a história termina assim. Ele escreveu o primeiro capítulo do ano 4 a.C., com o nascimento de Cristo, até o ano 63. 67 anos de história. Ele termina assim a sua história. Essa história teria continuidade, é claro. Nós da FATESA fizemos um livro que dá sequência a essa história. O nosso livro começa no ano 63, História da Igreja, e termina no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou na porta da igreja 95 teses. Era nosso propósito fazer a história da Igreja 2. Começaria do ano 1517 e viria até a atualidade. Porém, já estavam com 27 matérias e tivemos que sacrificar outras que nós gostaríamos de ter colocado. Mas você encontra em muitos livros essa história. Como surgiram as diversas denominações, presbiteriana, batista, metodista, o movimento pentecostal, você encontra em muitos outros livros de história. Então, esse é o detalhe que nós temos aqui do panorama. Agora, o texto 1. O texto 1. Vamos começar, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, esse primeiro tratado veio a ser o Evangelho de Lucas. É claro que o Lucas escreveu um texto só. A divisão, depois o texto dele foi dividido em 2 livros. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos.
É claro também que ele não fez divisão em capítulos. Em capítulos, tanto o Evangelho como Atos, foi dividido no ano de 1250 por Hugo de Saint-Clair. E o Novo Testamento, incluindo aqui o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, foi dividido em 1551 por Robert Steve, um tipógrafo inglês. Então, quando nós citamos o número de capítulos e o número de versículos, não foi Lucas que fez essa divisão. Prosseguindo aqui, fica claro que a quem ele escreveu? A Teófilo. Não vamos procurar saber quem é Teófilo. Não seria importante. E o Espírito Santo também não viu essa necessidade. E, na sequência, ele vai começar a falar a morte e a ressurreição de Jesus era uma necessidade. A doutrina da redenção dependia da morte e ressurreição de Jesus. Então aqui, até o versículo 8, Jesus permaneceu na terra depois de que ressuscitou 40 dias. 40 dias. Era necessário que a sua ressurreição fosse destacada. Se Jesus morresse e não ressuscitasse, não haveria igreja. Então era necessário que ficasse comprovado, e ele ficou aqui na terra 40 dias, porque não poderia haver dúvida nenhuma da sua ressurreição. O projeto da redenção inclui a morte e ressurreição de Jesus. E Deus deixou isto claro, quando deu a Adão 3 filhos. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Filhos e filhas. Isso está no capítulo 5 de Gênesis. Adão teve filhos e filhas. Ninguém sabe quantas dezenas, nem de filhos nem de filhas. Mas 3 filhos precisavam ter nome, porque esses 3 filhos faziam parte do projeto de Deus para a redenção do homem. Caim representa um homem perdido, o pecador que está lá fora, o homem fugitivo da justiça de Deus, o homem pecador, o homem que virou as costas para Deus e foi embora. É por esse homem e pela geração desse homem que Jesus teria que morrer. Então, ele teria que viver aqui na terra como homem, e isso está tipificado em Abel. Abel nasceu, Abel cresceu, tornou-se jovem, e dele se diz que Abel era justo, as suas obras eram boas. Abel representa o Jesus que nasceu em Belém e viveu 33 anos aqui na terra, o Jesus homem. Então, porque as obras do Abel eram boas, o seu irmão o matou. Porque as obras de Jesus eram boas, os seus irmãos o mataram. Agora, se a história terminasse ali, nós não teríamos a história da redenção. Jesus teria que morrer e ressuscitar. Então, para tipificar a ressurreição de Jesus, depois que morreu Abel, nasceu Sete. Nasceu Sete. Sete era um homem justo. Sete representa o Jesus ressuscitado. Quando Abel desceu para a sepultura, o Sete subiu para a vida. Então, Sete representa o Jesus ressuscitado. Por essa tipologia, nós vemos que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele teria que ressuscitar. E a sua ressurreição precisava ser bem destacada, não haver dúvida nenhuma sobre a sua ressurreição. E ele permaneceu então na terra durante 40 dias, como nós vemos aqui descrito
no livro, aqui em Atos dos Apóstolos. Nesse período, ele fez muitas aparições, muitas aparições. Ele queria que todos soubessem que ele ressuscitou. Numa das aparições, ele apareceu para 500 discípulos, 500 discípulos. Numa outra aparição, que Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fez uma aparição unicamente para o seu irmão Tiago. Por que seria? Porque a Bíblia nos diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele. E num determinado momento, os irmãos de Jesus entenderam que Jesus havia perdido o juízo. A Bíblia deixa claro, Marcos deixa isso muito claro. E eles pensaram que Jesus, ao sair de casa, de repente saiu, estava andando por aí, um dia num lugar, outro dia no outro. Acabaram convencendo Maria de sair à procura de Jesus e levá-lo de volta. E Marcos diz que eles foram para prender Jesus, pegar Jesus e levar de volta. Isso está escrito no Evangelho de Marcos. Então, os próprios irmãos não criam nele. Então ele fez uma aparição, depois que morreu, para Tiago, aquele que ficou no controle da família. Primeiro José, quando José morreu, Jesus, o primogênito, assumiu a liderança, e quando Jesus começa o seu ministério, ele passa o cargo para Tiago. Agora ele faz uma aparição para Tiago. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Isso aqui é bom a gente entender, o capítulo 15 e o versículo 7. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Então ele fez uma aparição especial para Tiago. Agora eu posso pensar, é o meu pensamento, que Maria e José nunca puderam contar para os seus filhos esse segredo de que Jesus era filho de Deus, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei. No meu pensamento, eles nunca puderam contar esse segredo, nunca puderam contar. Então, quando Jesus começa o ministério, eles pensam que Jesus perdeu o juízo e querem levar Jesus de volta para a sua casa. Então, aqui nós temos que, até o versículo 8, ele vai fazer diversas aparições. A sua ressurreição precisava ser crida. A sua ressurreição precisava ser crida. Ele morreu e teria que ressuscitar. Então, esse destaque nós encontramos aqui, então, no texto 1. Texto 1. Importância da ressurreição. No texto 2. No texto 2. A importância da ressurreição. Então, nós falamos aqui da tipologia. E agora, nós vamos ver aqui que, estando com eles, determinou-lhes, primeiro versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Ele ficou 40 dias na terra. E ele que precisava que todos entendessem e crescem na sua ressurreição. No espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, com os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Essa promessa do Pai seria a vinda do Espírito Santo, da qual nós ainda trataremos.
E no versículo 5 aqui, ele fala do batismo com o Espírito Santo, assunto que nós trataremos na próxima aula. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, Jesus está dando as últimas instruções. Depois de 40 dias, ele está dando as últimas instruções. Agora aqui aos 11 apóstolos, Judas já não está aqui mais, e ele vai então dar a última instrução para os apóstolos. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eu vou abrir aqui um parêntese para tratar desse assunto. É um assunto que interessa para nós, é um assunto prático. Jesus está falando de coisa muito séria. Ele está dando as últimas instruções e vai retornar para o céu. E do seu retorno depende a vinda do Espírito Santo. Então ele está fazendo a despedida dos apóstolos. E de repente, os apóstolos fazem a ele esta pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ao que parece, essa pergunta não foi muito agradável a Jesus. E ele vai responder o seguinte: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos compete saber sobre os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então vamos aqui abrir um parentezinho para mostrar que muitas vezes aqui o pensamento deles não estava em sintonia com o pensamento de Jesus. Jesus está pensando uma coisa, e eles vêm com uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. O pensamento deles não está em sintonia com o pensamento de Jesus. E faz uma pergunta de uma natureza inteiramente material: restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eu vou mostrar para vocês o erro deles. O erro deles. É claro que eles eram patriotas. O judeu é patriota. Nós somos patriota. É natural que nós tenhamos amor à nossa terra, à nossa pátria. É natural que nós tenhamos zelo pela nossa pátria, pela nossa terra. Então, eles, agora Jesus ressuscitado, sabendo que Jesus é o Todo-Poderoso, pode tudo, eles parece que queriam lembrar Jesus de que Israel havia perdido a liberdade, havia perdido o seu reino. Israel não tinha mais governo, ficou sem rei e sem príncipe. O profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 4, ele diz que Israel ficaria muitos dias, sem rei e sem príncipe. Então vamos fazer uma breve retrospectiva para entendermos a pergunta deles. Israel sempre teve rei, sempre teve reino. Sempre teve rei, sempre teve reino. Foram 19 reis do sul e uma rainha. 19 reis do sul, começando com Saul, terminando com Zedequias. 19 reis. E teve também uma rainha. Então Israel era um reino autônomo, independente, tinha rei, tinha governo e não estava submisso a povo nenhum. Mas, no ano 586 a.C., Israel perdeu a sua autonomia política. Israel deixou de ser um reino. Israel deixou de ter reis. Israel passou a estar subordinado a outro reino. O último rei, Zedequias, foi levado cativo para a Babilônia e morreu lá. O último rei.
Babilônia nomeou Gedalias como governador, mas sobre a jurisdição de Babilônia. Ele não tinha autonomia. Então, em 586, Israel deixou de ser um reino, perdeu a autonomia, não tinha mais rei. E vai permanecer sob o domínio de Babilônia do ano 586 até 539. Sem rei, sem príncipe, sob o domínio de Babilônia. Em 539, os medo-persa derrubaram o Império Babilônico. Israel agora ficou debaixo do jugo dos medo-persa, sem rei, sem príncipe, subordinados, escravos dos medos e dos persas. Isto do ano 539 até 331. Israel não tinha rei e não tinha príncipe. Do ano 331 até 146, Israel ficou sob o domínio da Grécia, sem rei, sem príncipe, sem autonomia política, escravizado pelo Império Grego, até o ano 146 a.C. Do ano 146 até o ano 146, Israel passou para o domínio romano, sem rei, sem príncipe, agora escravizado pelos romanos, de 146 até o ano 70. Israel não teve rei nem príncipe. Do ano 70 até começo do século 20, Israel estava espalhado por toda a terra. E os que vieram para o Brasil, o rei deles era o nosso presidente. Israel permaneceu sem rei, sem príncipe. Do ano 70 até Israel somente voltaria, essa pergunta dos apóstolos aqui seria respondida 2.534 anos depois. 2.534 anos depois. A resposta deles seria dada. Em 1947, a ONU dividiu o território ocupado pelos palestinos, e que antes parte era ocupada pelos judeus, dividiu em duas partes. Uma para os judeus e a outra para os palestinos. Em 1947, foi dividido. Agora Israel passou a ter o seu território, mas não independência. Israel estava sob o domínio ou sob os cuidados da Inglaterra. Em 1948, agora sim, Israel voltou a ter reino e ter rei no dia 14 de dezembro de 1968. Davi Ben-Gurion proclamou a independência de Israel. No dia 14 de dezembro de 1948, na tarde daquele dia, a bandeira de Israel, depois de 2.534 anos, Israel era um país soberano. A bandeira azul e branco, com a estrela de Davi, naquela tarde de um sábado, foi hasteada em todos os prédios públicos de Tel Aviv. Então, a resposta do discípulo aqui, perceba que eles estavam totalmente fora de sintonia. Jesus está tratando de um problema sério, espiritual. Ele está tratando, ele vai retornar ao céu e o Espírito Santo virá. Mas eles estavam sintonizados num problema inteiramente material. E muitas vezes acontece isso conosco. Então, o que eles pensavam aqui só iria acontecer, como de fato aconteceu, e logo depois, todas as nações, os palestinos se levantaram em guerra. Agora Israel consolidou a sua independência no campo de batalha. Israel até hoje é esse país livre, tem o seu território. Então aqui o destaque que nós fazemos dessa pergunta feita pelos discípulos: restaurarás tu nesse tempo? Não, não era nesse tempo. Seria 2.534 anos depois.
Na sequência, Jesus está dando as últimas instruções. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Agora vamos analisar aqui. Se você lê isso aqui, você lê, passar para o versículo seguinte, você não vai entender. Então, quando nós estamos estudando, aparece alguma coisa, nós vamos procurar entender isto. A ordem que Jesus deixou, a ordem para a evangelização, perceba que ele havia dito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E seria desta forma aqui, desta forma: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Como? É tanto como fala de sequência. Não era para evangelizar Jerusalém, depois que toda Jerusalém estivesse evangelizada, aí vamos sair de Jerusalém. Não. Enquanto a igreja se formava em Jerusalém, já era para estar se formando uma outra na Judéia. Tanto em Jerusalém como na Judéia. Enquanto um grupo estava evangelizando a Judéia, o outro já estava em Samaria. Enquanto o outro estava em Samaria, o outro já estava entrando na Síria. Enquanto se formava uma igreja na Síria, o outro grupo já estava espalhando pelo Império Romano. Essa é a ordem. E essa é a ordem ainda para nós. Quando nós evangelizarmos toda Santo André, nós vamos começar a mandar obreiro para o norte e nordeste, onde ainda não tem igreja. Existem muitas cidades no norte e no nordeste que não tem uma igreja evangélica. E essa informação eu tenho de um pastor, onde eu dou aula, lá em Mauá. Ele tem várias igrejas lá, Rio Grande do Norte, Maranhão. Naquela região tem muitas cidades pequenas que não tem igreja. Não tem. Agora, a ordem de Jesus é esta. Estamos evangelizando Santo André? Estamos. Mas vamos assistir, vamos dar assistência. São Caetano já tem, não precisa. São Paulo não precisa mais. Belo Horizonte, Minas Gerais não precisa mais. Mas ainda existe muito setor no Brasil que não tem evangelho. Então é tanto como. Tanto em Jerusalém como na Judéia, tanto na Judéia como na Samaria, tanto em Samaria como na Galileia, e já saindo da Galileia e entrando para o mundo grego e romano. Essa seria a ordem. Essa ordem não foi obedecida. E eles ainda permaneceram em Jerusalém por muito tempo, que nós vamos ver na sequência desse livro. Mas ainda na sequência aqui, vamos ver aqui um outro destaque. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Esse Jesus há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então nós vamos aqui mostrar que esse evento vai acontecer, porque nós temos no Antigo Testamento uma simbologia. E, de acordo com essa simbologia, o que aconteceu lá no sentido real e literal, vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Nós já vimos isso com vocês, aqui no capítulo 32 de Êxodo. Capítulo 32 de Êxodo. Eu acho que isso aqui é bom para a gente entender que a vinda de Jesus vai acontecer porque Deus deixou no Antigo Testamento uma simbologia. E essa simbologia vai acontecer exatamente como aconteceu lá.
Capítulo 28, Êxodo, no capítulo 28, Deus vai dizer a Moisés e Hur. Deus disse a Moisés e Hur para subir ao monte. E ele disse que no monte daria a Moisés as tábuas da lei. Mas Moisés, antes de subir, ele tomou uma medida. Capítulo 24 de Êxodo, 24. Aqui aconteceu real e literal. E esta é a simbologia de que o arrebatamento da igreja vai acontecer do jeitinho que Jesus disse aquilo. E do jeitinho que aconteceu. Então Moisés, antes de subir, ele reuniu o povo. Versículo 14. E disse: esperai-nos aqui. Ele vai subir junto com Josué. Então ele diz: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Moisés disse que ia subir, mas fez uma promessa que voltaria. E Moisés nunca tinha enganado o povo. Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Ele deixou claro que ia voltar. Mas ele tomou uma providência. Ele não deixou o povo sozinho. Ele não deixou o povo órfão. E ele deixou: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, eis que Arão e Hur ficam convosco. Arão e Hur ficam convosco. Qualquer problema que vocês tiverem, eu estou deixando aqui 2 representantes meus. Arão, o sumo sacerdote, e Hur. Todo problema que vocês tiverem, procure esses 2 homens. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Como Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Então, Moisés subiu. Agora, o tempo foi passando. Moisés não disse quando ia voltar. Deus não revelou a ele o tempo que ele ficaria lá. Então, Moisés não disse o tempo. Ele só prometeu que voltaria. Agora, ele não pôde dizer o tempo. E encontramos agora no capítulo 32... que, depois de muito tempo, o Moisés retornou. Ele prometeu que voltaria. Ficai-nos aqui até que tornemos. Agora, com o passar dos dias, Moisés ficou 40 dias lá no monte. Com o passar dos dias, a palavra de Moisés foi sendo esquecida. A palavra de Moisés foi perdendo a credibilidade. E alguém começou com um boato. Moisés não levou comida, Moisés não levou água. Já faz 20 dias. Será? A notícia foi espalhando. Aí, de repente, chegaram a uma conclusão: Moisés morreu. Mas o Moisés disse que voltaria. Ele não disse quando: ficai aqui até, eu vou voltar. Eles tinham tudo para confiar na palavra dele. Quando Moisés voltou, o povo não estava preparado para recebê-lo. Agora, eles ficaram olhando Moisés e Hur, quando Moisés e Josué, subindo ao Monte Sinai, eles foram olhando. O Monte Sinai, no tempo de frio, se cobre de neblina. Então eles ficaram olhando, eles foram subindo visivelmente, até que uma nuvem encobriu. Agora, o retorno de Jesus ao céu vai acontecer da mesma maneira que nós vimos aqui. Jesus está conversando com eles, de repente, Jesus começa a subir. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Eles foram olhando Jesus subindo, até que uma nuvem encobriu.
Então, eles tinham certeza de que Jesus estava lá em cima. Mas ele disse, ficai aqui até que eu torne para vocês. Ele deixou essa promessa. Ele deixou essa promessa de que ele voltaria. E quando dizia isto, viu ele, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu. E o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu vocês o viram subir. Essa é a promessa da sua vinda, confirmada pelos anjos. E esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Este é o destaque que nós temos aqui, no capítulo 1, até este momento. Agora, eles estavam no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz, distante de Jerusalém, o caminho da jornada de um sábado. Distante de Jerusalém, o caminho da jornada de um sábado. A jornada de um sábado era o espaço que o judeu podia caminhar no dia de sábado. Esse espaço é calculado em 2.000 côvados. 2.000 côvados. Pela medida do côvado, daria mais ou menos entre 1.000 e 1.100 metros. Entre 1.000 e 1.100 metros. Esse é o espaço que eles poderiam caminhar durante o sábado. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Retornaram para Jerusalém. E retornando para Jerusalém, e entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam. Agora aqui vai dar o nome de 11 apóstolos. E dentre os 11, estava faltando um, porque Jesus havia escolhido 12. Judas não está nesta relação. Judas não está nessa relação. Então nós temos aqui que, retornando, subir ao cenáculo, aquele mesmo cenáculo na casa de Maria, a mãe de Marcos. Voltando, subir ao cenáculo. Todos estes, Jesus não disse quando ele voltaria. A ordem foi, ficai aqui. Mas ele não disse quando. Com 40 dias ele subiu. Agora ele diz, ficai aqui. Eles não sabiam que Jesus viria, que o Espírito Santo viria no dia do Pentecoste. E eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E eles perseveraram unanimemente no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. Eles não sabiam. O Pentecoste, para eles, era uma festa. Eles não sabiam que Jesus viria no dia do Pentecoste. Era uma festa. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Na Páscoa, Jesus morreu. Agora, o Pentecoste seria a 4ª festa. Ao todo são 7. Não vamos discorrer sobre isso aqui. Então, o Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa. Mas eles não tinham esse entendimento, que o Espírito Santo desceria no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste, nessa festa do Pentecoste, havia um detalhe.
e eles tinham que apresentar a Deus 2 pães. E esses 2 pães com fermento. Os 2 pães com fermento. Não vamos discorrer sobre isto. Um pão representando a nação de Israel, o outro representando os gentios. Não vamos discorrer sobre isto aqui agora. Então nós temos que eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, Agora nós temos aqui a certeza de que os irmãos de Jesus, que não criam nele, agora Jesus faz uma aparição especial para Tiago, que ficou como responsável pela família. Era o mais velho depois dele. E Tiago vai levar aos seus irmãos o que ele ouviu de Jesus. Jesus era o Filho de Deus. E os irmãos creram. Agora nós vamos ver aqui que Maria e os seus irmãos estavam todos reunidos no cenáculo, esperando pela vinda do Espírito, pela vinda agora do Consolador, que seria o Espírito Santo. E nós vamos aqui fazer um destaque. A última informação que nós temos de Maria é esta que nós estamos tendo aqui. Maria estava no cenáculo, juntamente com seus filhos, esperando pela vinda do Espírito Santo. Pela vinda do Espírito Santo. E não havia qualquer informação do quando isso aconteceria. Agora vamos ver que Maria, a última informação de Maria é essa aqui. Maria estava no cenáculo, juntamente com os irmãos de Jesus, esperando pela vinda do Espírito Santo. Depois, nós não temos mais nenhuma notícia de Maria. Agora vamos ver o que a Igreja Católica Romana fez com Maria. O que a Igreja fez com Maria? A última informação que nós temos é esta aqui. Ela estava no cenáculo, juntamente com os seus irmãos. Não temos nenhum objetivo, nós não fomos chamados para criticar a religião de ninguém. Isto não é bíblico, Nós fomos chamados para falar de Jesus. Então, o que fizeram com Maria, o que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês coisas que o Papa Francisco sabe, coisas que todos os cardeais sabem, coisas que todos os bispos sabem, coisas que todos os padres sabem, coisas que todo católico praticante sabe. Então não vamos inventar nada. A última notícia de Maria é esta. Ela estava no cenáculo, orando, esperando pela vinda do Espírito Santo. E ela, tal como todos os demais, foram cheias do Espírito Santo, assim como seus filhos, irmãos de Jesus. Então agora, o que fizeram com Maria? A igreja, até Constantino, ninguém vinha para a igreja com segundas intenções. Ser cristão podia significar a morte. Do ano 64 até o ano 300, mais de 6 milhões de cristãos foram mortos. Mais de 6 milhões.
mais de 6 milhões. Então ninguém se tornava cristão porque era bonito. Não. Ser cristão podia significar a morte. E eles se entregavam a isto, eles não negavam o nome de Jesus. E morreram cerca de 6 milhões. Agora com Constantino, isso é história, nós não estamos inventando a história. Constantino, sabendo, não conseguiu, o Império Romano não conseguiu acabar com os cristãos. Quanto mais matava, mais cristão aumentava. Então Constantino achou melhor aliar-se à igreja, trazer a igreja para o seu lado. E agora a perseguição seria contra os gentios. E ele torna a igreja na religião oficial do Estado, religião oficial. Começa a dar títulos para os obreiros, começa a dar honrarias aos obreiros, começa a pagar os obreiros. E a igreja, os romanos, começaram a vir para a igreja. Uns porque era obrigado, e outros porque era mais cômodo ser cristão. Então a igreja foi crescendo, aumentando em número, mas de pessoas que não tinham o novo nascimento. E essa gente sabia que todos os povos tinham uma deusa mãe. E a história dessa deusa mãe começa lá no capítulo 10 de Gênesis. Gênesis capítulo 10, começa a história da deusa mãe, com um homem chamado Nimrod. Nimrod era neto de Cão e bisneto de Noé. E esse Nimrod, a Bíblia diz que foi o primeiro homem que começou a ser, o primeiro homem que começou a aumentar o seu poder sobre a terra. Nimrod. Esse Nimrod vai casar com a sua mãe, a Semíramis. Semíramis é a mãe dele, e ele casou-se com ela. Então, pela mitologia babilônica, Nimrod, pela mitologia, Nimrod morreu e foi encarnado no Deus Sol. Então, Nimrod passou a ser adorado como sendo o Deus Sol, o Deus Sol. E o Deus Sol fecundou a Semíramis. Ela foi fecundada por um Deus, o Deus Sol. E Semíramis se engravidou e depois nasceria o seu filho chamado Tamuz. Tamuz era filho de um Deus gerado por uma mulher sem a presença do homem. O Tamuz, segundo a mitologia, isto para mostrar para vocês o que fizeram com Maria. Segundo a mitologia, os Tamuz, numa caçada de javali, ele foi morto. Mas Semíramis, como era sacerdotisa, reuniu um grupo de sacerdotisa e começaram uma campanha para trazer o Tamuz de volta. E segundo a mitologia, o Tamuz ressuscitou. Então, ele era filho de um Deus, gerado sem a presença do homem, morreu e ressuscitou. Uma história muito parecida com a história de Jesus. Muito parecida com a história de Jesus. E agora nós temos que a Semíramis era uma deusa. E os deuses e as deusas se multiplicaram com outros nomes. Então, a Semíramis era estar para os babilônios. A mesma deusa era para os gregos, ela é Ártemis. Para os romanos, ela era Vênus. Então, as deusas mães foram se multiplicando. As deusas mães foram multiplicando. Cada povo tinha uma deusa mãe. Mas esses cristãos falsos, que vieram para a igreja sem novo nascimento, começaram a pressionar os seus líderes, que eles também precisavam de uma deusa. Eles precisavam de uma deusa. Os gregos têm uma deusa, os romanos têm uma deusa, os babilônios têm umas deusas, os fenícios têm uma deusa, Asterote é a deusa dos fenícios, todos eles têm umas deusas. Nós não temos uma deusa.
que cuide de nós, dos nossos, quando a mulher está grávida, que cuida da mulher durante o parto. Nós não temos uma deusa. Então eles pressionavam seus líderes para a criação de uma deusa. E eles não encontravam maneira. Até que, no ano 431, a Igreja Católica Romana, eu não falo mal de igreja nenhuma, nós não fomos chamados para falar mal de religião de ninguém. A história é história. A história é de domínio público. A história que eu vou contar para vocês, o Papa Francisco conhece, os cardeais conhecem, os bispos conhecem, os padres conhecem, os católicos praticantes conhecem. Que no ano 431, houve um problema. A igreja não sabia identificar quem era Jesus e quem era o Cristo. Quem é Jesus e quem é o Cristo? Não havia. Então o Papa convoca um concílio. Concílio é a reunião de bispos. Esses bispos, sob a autoridade do Papa, vão discutir o assunto. E discutir até chegar a um acordo. E o acordo que eles chegaram foi que Jesus era o Cristo. E o Cristo era Jesus. Essa foi a conclusão do Concílio de Éfeso, no ano 431 da nossa era. Jesus e o Cristo são uma pessoa só. Alguém pode ter tido uma ideia, alguém pode ter dito, eureka, se o Jesus é o Cristo, e o Cristo é Jesus, Maria é mãe de Jesus. Mas Jesus não é o Cristo? É. Então ela é mãe de Jesus também, mãe do Cristo também. Mas o Cristo não é Deus? É. Então ela é a mãe de Deus. Pronto. No ano 431, no Concílio de Éfeso, Maria foi elevada à condição de mãe de Deus. E Maria, no ano de 1950, o Papa Pio XI, ele, usando dos seus poderes papais, que segundo a doutrina católica, quando o Papa toma decisão, uma decisão pessoal, Deus falou com ele. Isso não pode ser discutido, isso se torna um dogma. Ninguém pode discutir. E o Papa Pio XI, no ano 50, ele decretou a ressurreição de Maria. Ela foi levada viva para o céu. Para o céu. Não é para o paraíso. Maria foi levada para o céu e se tornou a mãe de Deus. A mãe de Deus. Que se ela era mãe de Jesus, o Cristo é Deus, era a mãe de Deus. Então, agora, para a doutrina católica, que todo católico conhece, Maria é a rainha do céu. Indo a Jerusalém, a Israel, uma das viagens, uma visita importante é a visita a Belém. Foi lá que nasceu Jesus. O local certo, no ano 70, Israel foi jogado pelo mundo. Israel se espalhou pelo mundo inteiro. E aquela região ficou abandonada. Os palestinos ocuparam. Onde eles não ocuparam, criou mato. E ninguém demarcou os locais santos, onde Jesus nasceu, o local da cruz, a sepultura, ninguém sabia. Mas o Constantino é conhecido como É sabido que o Constantino nunca passou pela conversão, nunca se converteu, mas a mãe dele, sim, Helena, a mãe de Constantino, se converteu e se tornou numa cristã fiel. E ela foi patrocinada para fazer uma viagem a Israel para tentar localizar os locais por onde Jesus andou. Isso está na história. A gente não inventa a história. Ela foi a Jerusalém com uma comitiva, contratou lá as pessoas que conheciam a região e começaram a pesquisar quais seriam os locais por onde Jesus, um deles, onde é que Jesus nasceu? Aí começou uma pesquisa para descobrir onde Jesus nasceu. E chegaram à conclusão que em Belém, chegaram à conclusão de que seria naquele lugar. Então, todo lugar identificado,
a Helena patrocinava a construção de uma igreja católica. Então, nesse lugar identificado como ali Jesus nasceu, foi construída a Igreja da Natividade. E dentro da igreja desce-se há uma descida e lá está o presépio montado direitinho. Agora, essa Igreja da Natividade, na abóbada da igreja, foi pintar um painel muito bonito. E nesse painel, representando o céu, o trono de Maria está colocado acima do trono de Deus. Ela é a rainha do céu. O trono de Maria está colocado acima do trono de Deus. E saindo da igreja da Natividade, há um mural bonito, uma pintura bonita. Nesse mural, Maria está protegendo o menino e a serpente está debaixo dos seus pés. É Maria que está pisando a serpente. Agora, esta invencionice, que todos os católicos conhecem, foi criado por essa Igreja Católica Romana. Então, essa história aqui, da notícia que nós temos de Maria, aqui no capítulo 1 e no versículo 14. Depois disto, biblicamente, não mais se tem notícia de Maria. Biblicamente, não temos mais notícia de Maria. Agora nós temos ainda aqui no capítulo 1, a eleição de Matias. Eu não vou detalhar com vocês, mas o colégio apostólico, que tinha que ser 12, porque Israel, o povo de Deus no passado, foi formado por 12 homens. Os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Então, o povo de Deus do Antigo Testamento era formado por 12 cabeças. A igreja, o povo de Deus do Novo Testamento, também teria que ter formado pelos 12 apóstolos. Tinha que ser 12. Assim como Israel foi formado por 12, a igreja também teria os seus 12 apóstolos. Mas o Judas não estava mais. Agora eles tinham que escolher um substituto para Judas. Eu não vou aqui analisar todo o texto, mas eu vou apenas mostrar como aconteceu. Aqui se diz que o colégio apostólico chegou à conclusão que precisavam um substituto para Judas. E precisava mesmo. Tinha que ser 12. Mas precisava de homens que tivessem a mesma experiência que os apóstolos tiveram, que conheceram Jesus, que conversaram com Jesus, que andaram com Jesus. Tinha que preencher essas condições. E foram encontrados 2 homens que preenchiam as condições. E aqui nós temos o nome deles. Matias era um deles. Matias preencheu a condição. E Barsabás, que tinha sobrenome Justo, também preencheu. Agora tem 2. Desses 2, eles precisavam escolher um. Essa escolha de Matias é um problema para os teólogos. Muitos teólogos não aceitam essa escolha. Muitos teólogos sustentam que o substituto de Judas seria Paulo e que eles se anteciparam. Nessa discussão teológica eu não entro. É uma discussão que não leva a nada. Mas isso faz parte da teologia. Para mim, o importante é que não foram eles, a escolha não foi livre deles, não. Havia 2. Dos 2 precisavam escolher um. Qual foi o critério que eles adotaram? O critério está no versículo 24. E orando disseram, Tu, Senhor,
que conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Será que Jesus ouviu essa oração? Tu, Senhor, veja a oração bonita, curta e bonita. Tu, Senhor, que conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Agora, eles fizeram um sorteio e Matias foi escolhido. Então, nós não colocamos essa escolha em dúvida, mas os teólogos colocam. E nós temos na teologia que João foi levado ao céu. E João disse que ele viu a cidade. E ele viu uma cidade com 12 portas. E em cada uma das portas, o nome de um apóstolo. Em cada uma das portas, os 12 apóstolos estão ali representados. Então os teólogos discutem. O nome de quem está ali? É o de Matias ou é o de Paulo? Essa é uma discussão teológica, na qual eu não entro. Eu fico com o que está escrito aqui. A escolha, eles oraram pedindo ao Senhor e o Matias foi escolhido. Então, para mim, não resta dúvida. Para mim que não procuro complicar a teologia. Eu procuro interpretar aquilo que está escrito aqui e não vou além do que está escrito. Até porque, irmão, João, tudo que ele viu no céu, ele viu de uma forma simbólica. É o meu pensamento, e o meu pensamento é discutível, mas eu tenho que ter o pensamento, eu ensino, eu sou um professor, eu ensino, eu tenho que ter ideias. Então, é o meu pensamento, que nós não vamos ver nome de ninguém lá não. As 12 portas e os 12 nomes, para mim, Jesus está dizendo, todos os que vão habitar nesta cidade são aqueles que na terra viveram de acordo com a doutrina dos apóstolos. Todos que estão aqui, que João viu simbolicamente, todos que estarão aqui são aqueles que na terra viveram de acordo com a doutrina dos apóstolos. É por isso que o nome dos 12 aparece lá. Se não for assim, também nós não vamos criar nenhuma confusão. O importante para nós é chegarmos lá. O importante para nós é chegarmos lá. Na lição 2 agora, vamos ver aqui os destaques que nós podemos fazer. Lição 2, a descida do Espírito Santo. Eles não sabiam que o Espírito Santo desceria no dia da festa do Pentecoste. O judeu, as 7 festas para os judeus, não tinha nenhum sentido simbólico. As 7 festas, começando com a festa da Páscoa. Páscoa, a festa dos pães asmos, primícia, a 4ª era Pentecoste. A 5ª, a festa das trombetas. A 7ª expiação, a 6ª expiação e a 7ª, a festa dos tabernáculos. Para mim, cada festa desta representa um período escatológico, que nós não vamos entrar aqui nesse assunto. Esse assunto para o livro de Levítico. As 7 festas estão no capítulo 23 de Levítico. Mas o Pentecoste era realizado 50 dias depois da Páscoa. Jesus ficou na terra ainda 40 dias. Agora, ao retornar, ele diz, ficai aqui até que do alto sejais revestido de poder. Hoje nós sabemos que o Pentecoste simboliza a vinda do Espírito Santo, mas eles não sabiam. Então eles permaneceram lá. E, pelo que nós sabemos, durante 10 dias,
Eles ficaram em oração durante 10 dias, sem saber quando viria o Espírito Santo. Então, hoje nós sabemos que o Espírito Santo, aqui no capítulo 2, cumprindo o seu dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E esse todos aqui são quase 120. São quase 120. Agora, perceba que são quase 120. Mas Jesus, numa aparição, ele apareceu para 500. Ele fez uma aparição para 500 discípulos. Então, quantos estavam no começo? Eu não sei. Eu sei que 10 dias depois, estava no cenáculo, no mesmo cenáculo da casa de mãe de Marcos, o mesmo cenáculo onde Jesus celebrou a última Páscoa, a casa de mãe de Marcos. Então, cumprindo-se o dia do Pentecoste, que significa 50 dias depois da Páscoa, cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam em oração há 10 dias. Certamente oravam um pouco de joelho, oravam um pouco em pé, oravam um pouco assentado. E neste momento, todos eles estavam assentados. Então, isto nos faz, é por isso que nós também, nós oramos em pé, nós oramos de joelho e nós oramos sentados. E nós oramos também deitados. Porque Deus ouviu a oração de Ezequias. E Ezequias estava numa cama. E a Bíblia diz que ele só virou o rosto, ele não podia levantar. E fez uma oração. E Deus ouviu a sua oração. E deu para ele mais 15 anos. Deus ouviu a oração de um homem acamado. Então, para nós, contrariando uma outra denominação evangélica, que não aceita em hipótese alguma oração a não ser de joelho, aqui estavam sentados. Parece que o Espírito Santo foi criterioso em colocar aqui, em casa em que estavam assentados, e foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Houve um grande barulho. Agora nós vemos aqui, e em Jerusalém, estava habitando essa festa, os judeus tinham por obrigação ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano. E as 3 festas mais concorridas, era exatamente uma delas, era o Pentecoste. Então, o judeu tinha por obrigação, pelo menos uma vez ao ano, teria que ir a Jerusalém. E havia muita gente em Jerusalém, muita gente. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo da terra. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esta é uma modalidade das línguas estranhas. É uma modalidade. Tem crente que não sabe disso. O crente pode falar em línguas estranhas, numa língua humana, numa língua dos homens. Eles podem falar na língua dos anjos e podem falar na língua dos homens. Eu já vi acontecer isso, e vi acontecer aqui na minha igreja. É claro que nós podemos citar exemplo bíblico. Mas aqui na minha igreja havia um americano pregando uma noite e, de repente, esse jovem foi morador de rua e depois a mocidade conseguiu ganhá-lo, ele veio para a igreja, se converteu mesmo. E foi batizado com o Espírito Santo. E quando o pregador estava pregando, Deus usou ele numa mensagem, em línguas estranhas, mas ele falou em inglês.
Ele não sabia nem como é que é? I love you. Se ele falasse I love you, eu não sabia o que era. Então, eu conheci esse rapaz, morador de rua. Não sabia uma palavra em inglês. E o Espírito Santo usou em inglês para dar uma mensagem para o pregador que estava lá no púlpito. Em inglês. Então, a língua estranha pode ser uma língua humana. Então, nós temos aqui que... E correndo, ajuntou-se uma grande multidão. Não, versículo 4. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão sobre a terra. E um grupo estava ouvindo, estava entendendo tudo que estava falando. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus? Todos esses homens que estão falando, não são galileus? Mas eles não estão falando aramaico? O galileu geralmente não sabia falar o hebraico, mas era aramaico, que era a língua popular. Então, esses galileus não sabiam uma palavra de outra língua. Mas, de repente, cada um estava falando. Se tinha lá um francês, ele ouviu uma mensagem em francês. Se tinha lá um grego, ele ouviu uma mensagem em grego. Se tivesse lá um chinês, ele ouviu uma mensagem em chinês. Mas não estou entendendo nada. Não são galileus? São galileus. Mas eu estou ouvindo ele falar na minha língua. Essa é uma das modalidades do dom de língua. O Espírito Santo pode usar o homem na língua do homem. Na língua do homem. E essa língua pode ser uma outra língua que não seja o português. E todos pasmavam. Não são galileus? Todos esses homens? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, eremitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, cada um veio de um lugar, e todos eles estavam ouvindo, de repente, cada um estava ouvindo. Agora um detalhe. Eles estavam ouvindo a profecia. Cada certamente um profetizou lá em grego. Os da língua grega entenderam. Levanta o outro lá, vamos imaginar no português. A mensagem precisava ser ouvida. Então houve um silêncio. Porque a mensagem podia ser ouvida. E o que falta muito na doutrina pentecostal é muitas vezes falta de ensino. Os pentecostais entendem que se não houver barulho, aqui houve um grande barulho. Esse barulho foi ouvido em toda a cidade. Ajuntou-se uma grande multidão. Agora, quando eles fizeram essa pergunta, cretense, e todos, versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E havia também os zombadores. Eles estão bêbados. Estão cheios de mosto. Agora o apóstolo Pedro vai se levantar. Agora, ele não tinha o recurso que eu estou usando agora. Mas, quando Pedro começou a falar, houve um grande silêncio. Ninguém falou em língua estranha. Ninguém cantou hino espiritual. Naquele momento, a palavra de Deus precisava ser ouvida. Isso, às vezes, na minha igreja, não sei agora, mas já acontecia. O Senhor começava a usar alguém em profecia, devia ter pecador, e de repente todo mundo falando dando glória a Deus, falando aleluia, e ninguém ouvia a profecia. Então Paulo escreveu aos Coríntios pondo ordem. E agora então nós já estamos entrando na lição de número 3. A lição 2 vai até o versículo 13. E aqui nós temos no texto 2 da lição, os 3 ministérios.
o ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo. Durante todo o Antigo Testamento, nós chamamos de ministério do Pai. O ministério de Jesus durou na terra 3 anos, o ministério de Jesus. E ao retornar, veio o Espírito Santo. Então agora nós estamos na dispensação do ministério do Espírito Santo. Isso você tem aqui então no texto 2. No texto 3, nós temos uma forma de conhecermos o Espírito Santo. Uma forma de conhecermos o Espírito Santo. Então todo o texto 2, que eu não vou ler com vocês, nós podemos conhecer o Espírito Santo através da simbologia. Simbologia. E aqui nós temos o Espírito Santo simbolizado pelo azeite, o Espírito Santo simbolizado. Agora aqui nós vamos ver a função do azeite. Eu não vou ler com vocês, mas o texto 2 fala da simbologia do Espírito Santo. E o texto 4, uma cidade sensível, confusa e assustada. Mas, para acalmar essa cidade, Deus levantou um grande pregador. Esse grande pregador chamava-se Pedro, sobre o qual nós estaremos falando na próxima aula, na lição de número 3. A lição de número 3 começa exatamente na sequência do capítulo 2. Foi para mim muito bom estar com vocês. Estamos iniciando então esta nova matéria, Atos dos Apóstolos. Durante as próximas 5 semanas, mais 4 semanas, estaremos com este livro, Atos dos Apóstolos. Foi muito bom ter vocês aqui esta noite.